Mas tem um assunto de segunda-feira que foi publicado agora há pouco pela Gazeta do Povo, no meio para o fim da tarde, o presidente Bolsonaro confirmou o nome de André Mendonça para o STF. Então, o Rodrigo vai colocar aí na tela a reportagem que a gente tem publicado. Bolsonaro confirma André Mendonça no STF. Quem é ele e quais as chances de aprovação no Senado? Ele teve um encontro essa tarde com o presidente do STF, ministro Luiz Fux, e na saída já deu essa entrevista e já fez esse anúncio. Então agora eu quero ouvir uma primeira rodada, ouvir a opinião de vocês sobre essa confirmação do nome. A gente já vinha ouvindo isso desde a semana passada, né? Acho que vou começar pelo Paulo, que é o nosso comentarista convidado. Paulo, o que você acha que pode mudar no STF a partir dessa indicação de André Mendonça? Claro que tem que passar pela aprovação do Senado primeiro, né? Claro, tem que passar pela aprovação do Senado, mas eu diria que do governo do presidente Jair Bolsonaro, hoje a coisa mais importante que ele tem a fazer é a indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O motivo disso é que hoje a maior força política do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. O Brasil vive virtualmente uma jurisdocracia onde todas as medidas, absolutamente todas as medidas de qualquer esfera de governo, seja as medidas, as iniciativas do próprio legislativo, sejam as iniciativas populares, como a gente teve a iniciativa popular do voto impresso, que o próprio STF derrubou, sejam as medidas que muitas vezes passam pelos governos estaduais, todas elas acabam sendo julgadas pelo STF. A gente tem uma corte que é extremamente ativa, onipoderosa, onde ministros têm um poder individual absurdo. É comum nós vermos decisões monocráticas e, portanto, na verdade, a indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal é tão ou mais importante do que a figura, por incrível que pareça, do próprio presidente da República eleito pelo povo. Então, o presidente Jair Bolsonaro teve, pelo menos até agora, a possibilidade de indicação de 2 ministros. Havia uma expectativa muito grande da indicação de 2 ministros com uma visão mais conservadora. E a gente teve, numa primeira indicação, uma indicação que não satisfez, pelo menos, boa parte do eleitorado, e eu tenho as minhas dúvidas se, mesmo sendo evangélico, mesmo tendo uma tradição como teólogo e presbiteriana muito forte, que é até a igreja da qual eu faço parte no Brasil, eu tenho dúvidas de se o André Mendonça, tornando-se ministro do STF, vai agradar a população. Pessoalmente, eu acho que muito mais importante do que termos um ministro conservador ou um ministro de esquerda, ou seja lá o que for, nós termos um ministro com uma visão textualista e originalista. O que significa isso? Um ministro que que enxergue as leis como algo que deve ser respeitado, sejam leis que ele goste, sejam leis que ele não goste. Então, se nós tivermos um ministro, por exemplo, que é conservador e as leis forem de esquerda, ele tem que respeitar a vontade dos legisladores e do presidente da República, na época que sancionou, ou seja, os 2 poderes que legislaram, e julgar a lei de acordo com o que está escrito. Então, muitas vezes a gente tem leis que a gente não gosta, tem leis que a gente acha que não são corretas, tem leis que a gente acha que deveriam ser diferentes. O lugar de fazer essas modificações é no parlamento. Então, ativismo judicial, seja de um governo, seja em direção à esquerda ou seja em direção à direita, é muito ruim. O que a gente precisa, então, agora, conhecer qual é o perfil como juiz, qual seria o perfil como juiz do André Mendonça, como seria o perfil como ministro do André Mendonça, e o lugar, já que a gente não tem um histórico tão grande da atuação dele no campo jurídico. Então, a gente precisa agora esperar a sabatina no Senado, ela serve para isso, para a gente enxergar qual será o perfil desse ministro. Mas, sem dúvida nenhuma, num momento onde boa parte da população, e eu até pretendo falar um pouco mais sobre isso, mas inúmeras pesquisas mostram que o Supremo Tribunal Federal passa por um momento de baixíssima confiança, a população desconfia muito do Supremo Tribunal Federal, o caminho institucional não é prender ministro, não é nada disso, não é fechar o STF, não é nada disso. O caminho institucional é que novos indicados sejam indicados com qualidade. E não sei se o presidente Bolsonaro está aproveitando a oportunidade para fazer uma renovação do Supremo Tribunal Federal na qualidade que ele deveria. A saída do ministro, na minha avaliação pessoal, é o menos pior dos ministros que a gente tem da corte. Então, para substituir o menos pior, a gente tem que trocar ele por alguém que seja muito bom, aproveitar a oportunidade para alguém que seja muito bom.
E, sim, dois ministros têm um enorme poder, fazem uma diferença danada, desequilibram julgamentos em várias direções, influenciam os seus colegas e tomam decisões monocráticas que mudam o país.